conheci o Orlando, eu falei assim, não, mas foi uma alegria estar aqui. E é uma bênção estarmos todos juntos, a união de 3 igrejas aqui em prol do Evangelho. Se os irmãos puderem, abram ou acessem as suas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Opa, já temos aí. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo fácil, certo? Então agora vocês vão me ajudar com ele. Vamos ler todos juntos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! A mensagem do Evangelho não é somente uma mensagem, ela é o poder de Deus para a salvação. Ela é o poder de Deus para a salvação. E a gente hoje, inclusive, teve a possibilidade de vivenciar a manifestação desse poder. Mas eu conversei com algumas pessoas, elas não se entregaram, não aceitaram, não tem problema, porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós estamos espalhando essa mensagem, essas boas notícias de salvação, que não são quaisquer notícias, não é um recado qualquer, é um poder transformador que Jesus Cristo nos deu para que Ele possa atuar, para que nós possamos realmente dizer: Jesus transforma. Vamos fazer a oração? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que nós podemos louvar a Ti, adorar o Teu nome, porque só o Teu nome é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós somos gratos a Ti, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo a nós, e estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados, mas a Tua boa e poderosa mão nos alcançou. Nós somos gratos e rendemos louvores a Ti, porque se existe alguém que pode dizer Jesus transforma, somos nós, porque recebemos da graça, da transformação de Cristo Jesus na nossa vida. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe dos diversos contextos que nós saímos, mas acima de tudo, o Senhor nos chamou pelo nome e derramou da Tua salvação sobre a nossa vida. Nós somos gratos por isso, e nesse momento exaltamos o Teu bendito nome, e te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito dirija cada momento desta celebração em que exaltamos com o Teu povo. Dirige, Senhor, enche-nos cada vez mais com o Teu Santo Espírito, e se existe alguma coisa no nosso coração que impeça-nos de cultuar, de adorar a Ti em espírito e em verdade, retira tudo aquilo que pode atrapalhar este momento, de ser um momento de exaltação ao Teu santíssimo nome. Retira, Senhor Deus, para que nós possamos realmente ter um coração prostrado diante da Tua glória, Pai. Nós te pedimos isso em nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar louvando e adorando o nosso Deus, então, com canções, com música. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
coisas que nós já passamos. Né? Diante de tantas pressões, nós estamos de pé, né? Nós estamos hoje aqui, muitas vezes com algumas dificuldades, mas nós estamos aqui. A gente nem imaginava estar aqui, estamos aqui. Não é para alguns? Eu não me imaginava fazendo isso e hoje está fazendo, não é? E nós estamos sempre de pé na presença do Senhor. Vamos lá?
Os irmãos podem se assentar. Hoje, como um dia abençoado pelo Senhor, de maneira muito especial, nós vamos compartilhar desse tempo com 3 palavras de testemunho. Nós tivemos um pouco desse tempo no período da tarde, da transição, da manhã para a tarde, mas nesse momento gostaria de chamar alguns irmãos para que a gente pudesse também se alegrar com eles, com aquilo que eles têm para nos relatar. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar está aqui escondidinha, é o pastor André. Pastor André, venha nos abençoar com o seu testemunho. Pastor, posso dar aquele testemunho? Não. Queridos, é uma bênção estar aqui
Quando falou sobre o projeto, o alvoroço missionário, isso já alegrou meu coração. E quando falou em Orlândia, alegrou ainda mais. A gente tem um carinho especial por essa igreja. Antes do pastor Estevam, eu pastoreei aqui interinamente, né, pastor? Por um ano e pouquinho, mais ou menos, né, Almir? E o Almir chegou assim para mim, ele falou: pastor, quando o pastor assumiu aqui, a igreja estava para fechar. E hoje nós louvamos ao Senhor que isso não aconteceu, porque Deus tem um plano para essa igreja. E quando assumi, né, e falava para os irmãos, né, o texto lá de Mateus 16, 18, que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quando a porta da igreja estiver aberta, haverá salvação. E Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer usar a sua vida para transmitir essa mensagem para o povo aqui em Orlândia. Assim como Ele quer usar nós lá em Jardinópolis, assim como Deus quer usar também os irmãos lá na Igreja Batista Monte Sião. Monte Sinai. Só mudou um monte. Só mudou um monte. Mas continua sendo um monte. Na Vila Virgínia. Deus quer usar cada um de nós, amados irmãos. Cada um de nós. Não se intimide, continue avançando na obra do Senhor, né? Porque Deus quer usar a sua vida. E hoje, né, andando pela cidade, a gente viu o quão as pessoas estão precisando de Jesus. As pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que não têm o pastor da vida delas, o supremo pastor, que é Jesus Cristo. A gente percebe isso no rosto das pessoas, e quando a gente para conversar com a pessoa, né, e falar dessa paz, desse amor, da salvação, da verdadeira alegria, né, da verdadeira paz, as pessoas começam a abrir o seu coração e falar das suas necessidades. E quantas pessoas estão cansadas, oprimidas pelo pecado, oprimidas pelo inimigo, pelo diabo. E Deus quer usar as nossas vidas, amados irmãos. Tem assim, né, inúmeros assim, testemunhos, mas algo que me chamou a atenção foi como chama? A Rosane, né? Rosane. Ela que abriu o coração dela e ali viu que necessitava de Jesus, né? E eu peço à igreja, né, aqui de Orlândia, que dê uma atenção, né, para esses nomes que para ter a visita, né? Porque eu creio aqui que várias pessoas têm aqui vários testemunhos, várias pessoas que necessitam da visita, do apoio de cada um de nós, e principalmente da igreja aqui, né? Eu sempre falo que o trabalho pós-impacto, né, é algo que também deve ser levado a sério, porque as pessoas necessitam da graça de Deus. Amém? João, esse é o meu testemunho, não vou prolongar, porque senão vou pregar e... Obrigado, pastor. Vou pedir para a Maria Otília também vir aqui e compartilhar um pouco do testemunho dela. O irmão sempre é um desafio para nós, né? Quando a gente fala Jesus transforma mesmo, porque Ele nos transformou, né? E quando a gente vê quem nós éramos e quem nós somos hoje, é só o Santo Espírito que faz isso conosco. Eu saí com a Laura, que está ali, né? Nosso secretário ali, né? O secretário mor, a Laura, né? E o Davi.
parou, um senhor chamado Gabriel, né, sentadinho lá quietinho. Eu pensei, aquela ali é uma boa terra, vamos lá. Né? Aquela ali é uma boa terra. Nas casas não tinha muito, nós pegamos uma rua muito comercial e casas grandes, então a gente chamava e a pessoa não vinha. Acho que até olhava pela câmera, igual o Edson falou, né? Não sei o quê, não vou atender esse povo amarelo não sei quem é. Não é daqui esse povo amarelo, né? Mas nós mesmo assim insistimos. E colocamos o seu Gabriel lá em cima, sentado numa cadeira, e nós falamos do Evangelho do Senhor Jesus para ele, né? E a gente sentiu ele aberto para o Evangelho. Como nós vimos outras pessoas abertas para o Evangelho do Senhor? E ali ele creu em Jesus e fez oração conosco. O nome dele está aí. Chama Gabriel. Né? E a gente também tivemos outra oportunidade, as pessoas passando na rua e a gente pegar a pessoa no meio da rua, trazer ela para o cantinho, né? Porque a gente tem que pregar mais um tempinho aí, até Jesus chamar, né? Então vamos trazer para o cantinho, vamos falar do Evangelho, então as pessoas desviadas, pessoas das testemunhas, né? E eu falei assim para eles, se as testemunhas fazem, nós também podemos fazer, né? Nós temos que nos sentir incomodados pela palavra de Deus a fazer, porque eu me sinto incomodado quando eu vejo aquele povo fazendo. Eles não têm a palavra da verdade e fazem, então nós temos que fazer, porque nós temos a palavra da verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentar o nosso Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Ele nos transformou, né? Nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, né? Então foi um desafio hoje para nós, para a Laurinha, para o Alex, né? E que eu quero ver vocês no próximo. E todos aqui, amém? Amém. Glória a Deus. E também, por último, neste momento, a Marina. Vem aqui dar seu testemunho, irmã. Graças a Deus, irmãos. Bom estar aqui. É sempre muito bom a gente falar de Jesus. A gente estava falando, os irmãos já falaram tudo isso. Fazia um tempinho já que eu não evangelizava, não participava de sair nas ruas evangelizando, como várias pessoas falaram. E para mim foi um privilégio poder sair com a nossa turma, que foi o Douglas e a Paty. Nós fomos evangelizar. A gente contar os testemunhos foi tudo muito gratificante. Mas teve uma pessoa que estava sentada no ponto de ônibus, e aí a gente chegou para ele, começou a conversar, e ele falou assim, e ele começou a chorar, né? E falou assim, nossa, eu estou emocionada, porque eu estava precisando disso. E a gente falou de Jesus, orou com ele pediu oração. Ele falou, pegou o folhetinho assim, e falou, eu vou ler com todo carinho. Porque ele nem morar aqui desse lado, ele mora, ele estava esperando o ônibus. E ele ficou muito emocionado, isso comoveu muita gente. Porque a gente não estava, a gente ia passar, não, vamos falar com ele. E Deus abençoou. E essa camiseta aqui que fala transforma, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Começou ali aqui, né, Douglas, que ele contou pra gente. Ele estava ali fora, uma pessoa, acho que era mendigo de rua, falou assim, nossa, vocês é da Cristolândia, né? Glória a Deus. Vocês é da Cristolândia. Ele falou assim, não, tem pessoas que trabalham lá, mas a gente não é de lá, nós somos daqui e vamos pregar o evangelho. Eles associam essa camiseta à Cristolândia. Glória a Deus, eles sabem que você faz a diferença. E eu cheguei também numa casa e a menina abriu assim, Jesus transforma. Eu aqui, né? Falei, amém, Jesus transforma. E aí a gente começou a falar, a pregar. São vários testemunhos. A gente tem uma amiga minha que falou que eu fui lá no centro, de tanto que eu demorei. Mas a gente pegou mesmo a avenida, a gente foi até o fim e a gente foi até o fim. Falando de muitas casas não abriram, outras pessoas ouviram, a gente deixou, a gente orou. E a gente espera, como disse a Otília, o Espírito Santo vai fazer a obra, amém? Nós fizemos o nosso trabalho e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder fazer isso e falar de Jesus. Porque eu amo falar de Jesus para as pessoas. Se Ele me transformou, Ele vai transformar você também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pastor? É duro, viu? Como pega o microfone e não quer
casal de Jardinópolis que eles estão. Não é você também, você pode. Fica em paz. Deus vai te levar lá para o Japão, para a China, tá? Vocês vão. Eles amanhã estão fazendo 51 anos de casado. Quantos anos você tem antes? 37. Você nem sonhava de nascer. Mas eles estão hoje fazendo, amanhã eles estão fazendo 51 anos de casado. Faz assim, Nico e Carmen. 51 anos de casado. E resolveram estar aqui. Né? Então isso é um momento assim que eu tinha pensado em falar, viu, Carmen? Mas eu acabei esquecendo e eu lembrei e falei, deixa eu voltar lá. Eu preciso estar. Né? Então, amados, sirva ao Senhor com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem, com toda a sua capacidade. Amém? Amém. Eu já convido o grupo de louvor a vir à frente, nós vamos cantar mais louvores ao Senhor. Enquanto o pessoal está se ajeitando, um momento que me marcou muito foi agora no período da tarde. Estávamos eu, Edson e o pastor André. Nós abordamos um homem em situação de rua e nós entregamos um folheto para ele, falando assim: o senhor quer que a gente ore por você, eu quero. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é meu aniversário. E esse é o melhor presente que eu podia receber. Então, momentos como esses são impagáveis. Né? Então nós podemos louvar o Senhor nesse momento por esse e tantas outras histórias que nós vamos carregar no nosso coração. Vamos levantar, vamos louvar o Senhor. Essa para sempre não é um negócio. O hino diz assim: as muitas gerações, né? Eu já sou a segunda geração de alguém que levantou a mão e aceitou Jesus. Glória a Deus! Talvez o Edson seja a primeira geração, né? Talvez a terceira geração, a quinta geração, a quinta geração de pessoas que um dia estudaram Jesus. As muitas gerações erguidas em louvor. Se você é a primeira geração, virão seus descendentes e vão louvar esse Senhor. Amém. Nós precisamos ter essa palavra. Glória a Deus. E nós vamos falar com pessoas que talvez é a primeira geração, mas aí um colhe 30, outro colhe 60, outro colhe 90, e a gente vai colhendo, não é? Então vamos cantar essa música, sabe por quê? Porque é por causa de Jesus. Amém. Né? Vamos lá. Cantando ao Cordeiro uma canção.
Yeah.
aqueles que foram atendidos nesse dia. Amém, irmãos. Eu sou promotora de missões em Jardinópolis. E falar de missões, viver missões, para mim é um privilégio. E, na realidade, o que vocês viveram hoje é um privilégio. E eu recebo informações do trabalho de Jesus Transforma no Brasil inteiro. Estado de São Paulo, tem um grupo agora lá no Piauí fazendo esse trabalho. Então eu fiquei a imaginar, de ver tantos trabalhos de Jesus Transforma e hoje eu estou aqui participando desse trabalho, E é um privilégio muito grande e trazer, a informação do que Deus tem feito. E tem uma missionária, a missionária que desenvolveu os radicais, e ela fala, a Nausília, não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Então, tomar conhecimento do trabalho missionário, se envolver com missões, orar por missões, é o nosso papel. Se nós não podemos estar lá, mas nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós podemos mobilizar. Então, na verdade, é um privilégio muito grande, e é para a honra e glória de Deus. É motivo de muita gratidão. E vocês falaram que o título desse trabalho é Alvoroço Missionário, E pela graça de Deus, o Gustavo falou, vamos orar por aqueles que ouviram, E a gente teve um missionário na igreja, e eu tenho contato direto com esse missionário, e ele fala, vamos dar trabalho ao Espírito Santo. Ele fala, a palavra vem no ouvido, para alcançar o coração, mas para alcançar o coração é a ação do Espírito Santo. Então, hoje aconteceu isso. Vocês trouxeram a palavra, agora é o Espírito Santo que vai agir no coração. Nós não sabemos o resultado disso, só Deus é quem sabe. E eu sei que esse trabalho hoje aqui não foi só para o povo Berlândia, foi para todos nós. E eu gostaria de fazer um alvoroçozinho aqui, Não só orar por aqueles que ouviram, como também para aqueles que foram chamados hoje. Para aqueles que foram tocados com tudo que viveu, tudo que ouviu, as experiências que tiveram. Eu tenho absoluta certeza que tem irmãos tocados aqui, chamados aqui. Então, pela graça de Deus e com a permissão do pastor, eu queria chamar essas pessoas que foram tocadas. Porque eu tenho certeza que o agir de Deus não foi só com essas pessoas que ouviram, foi também com todos nós que estamos aqui. Todos têm um testemunho a dar, mas tenho certeza que tem aquele que está aqui, movendo, queimando o coração, aquele que está mexendo com você e que mexeu. E gostaria que viesse aqui à frente. Eu vou pedir para o pastor Estevão orar por esse motivo e também vamos orar por todos aqueles que ouviram. Então, aquilo que foi chamado, vem aqui à frente. Essa experiência é uma única vez que você está tendo. E se a gente pensar que lá no passado foram chamados 12 homens e uma missão. E esses 12 homens e uma missão nos alcançaram. Chegou até nós. Então, quem sentiu no coração que foi tocado, vem esse minutinho aqui à frente, para o pastor Estevão orar. Mas eu não vim porque fui tocado. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu sonhava com esse momento. Uma das primeiras coisas que eu cheguei nesse dia, falei, todo mundo compra a camisa Jesus Transforma. Porque vai chegar a hora. A hora chegou.
Mas a hora não chegou e terminou. A hora chegou para começar. Glória a Deus, nós chegamos para começar, não é para acabar. Você crê nisso? Eu creio num Deus maravilhoso. Eu acho que precisa nem pregar. Tudo que eu tenho ouvido de Deus tem sido maravilhoso. Mas ninguém aí foi só assim. Veio por vir e vai embora desse jeito. Sai do seu lugar aí, está cansado? Também estou. Sai do seu lugar aí, tem mais alguém? Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Está escrito na Bíblia, não é eu que escrevi não. Tem mais algum tímido aí, cansado? Triste? Desanimado? Glória a Deus. Amém? Pelo que o Senhor fez e o que o Senhor fará. Esses dias eu conversando com a igreja, bem rápido vou orar. E uma coisa que às vezes a gente sempre aprende. Eu estou sempre aprendendo. E uma coisa que a senhora comentou, as irmãs comentaram que comentou. Ela comentou também. Nós não sabemos o que Deus vai fazer a partir de agora. Nós não temos a mínima ideia do que está acontecendo e do que irá acontecer, sabe? Não. Agora é problema de Deus. Senhor, como foi dito da trabalho do Espírito Santo? Então, a senhora, e aí? Né? E aí? E nós também trabalhar com Ele, porque nosso trabalho nunca para. Senhor, eu te agradeço. Como te agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor fez. O Senhor, mais uma vez, como sempre, o Senhor tem sido fiel. Mais uma vez, como sempre, o Senhor não nos deixou só. Como sempre, o Senhor estava com o seu povo. Como sempre, o Senhor caminha conosco. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não nos deixou sozinhos aqui. Mas o Senhor caminhou conosco na vida dos irmãos, com esses irmãos, com essas irmãs, por várias ruas, várias pessoas, palavra, orações, lágrimas, feridas, dores, necessidades, fragilidades, tristezas, mas acima de tudo esperança, porque nós confiamos e acreditamos que nós mesmos somos testemunhas de que o Senhor Jesus transforma as nossas vidas. E eu oro a Deus que aquilo que foi plantado, que o Senhor, na sua misericórdia, daquilo que está no seu coração, meu Pai, seja feito para a glória do teu nome. Mas, Pai, eu oro por aqueles que, como a tua serva disse, foram alcançados. Mas eu oro também por nós, que também de alguma forma nós fomos alcançados. O Senhor conhece a nossa história de vida. O Senhor sabe o nosso deitar, levantar, onde moramos, a nossa rotina, as nossas alegrias, dificuldades, lutas, tristezas também, ansiedades. Mas de alguma forma o Senhor usou esse local, esse lugar, para nos abençoar de várias maneiras. Maneiras que talvez eu não saiba, eu não entenda, talvez eu não tenha nem ideia do que o Senhor fez também em nossas vidas aqui. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor reina em todos os lugares e que para o Senhor não é impossíveis. E o Senhor vai agir onde quer que o Senhor queira, da forma que o Senhor queira, nos corações de onde o Senhor quer operar. E eu sei que o Senhor sempre fará uma obra. Eu creio num Deus que constrói, um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que transforma situações, um Deus que consola, um Deus que alegra, um Deus que diz: vai, levanta daí, levanta e vai fazer aquilo que eu te mando. Eu creio, Senhor, que o Senhor é a nossa força, é o nosso escudo, é a nossa âncora, o socorro bem presente no tempo da angústia. É o Senhor que nos ampara e de alguma forma, de maneiras extraordinárias,
o Senhor operou em nossas vidas também. Senhor, como podemos te agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, porque tudo veio do Senhor. E se há alguma coisa boa em nós hoje, é por causa do Senhor. Deus, não tenho palavras para agradecer, mas eu peço ao Senhor mais uma coisa, meu Pai, como diz o teu servo Abraão, só mais uma coisinha. Ajude-nos na nossa caminhada, ajude-nos, ó Deus, nas nossas lutas. Ó Deus, eu sei que o Senhor não vai nos abandonar, mas a palavra de Deus diz que nós temos que expressar, e eu expresso, meu Pai, fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Ó Deus, a escuridão vem, a noite vem, fica conosco, caminha conosco, faça uma obra em nossas vidas, meu Pai, para a glória do Teu nome e unicamente para o Teu nome. Abençoa os irmãos que vieram aqui, as irmãs e a mim, faça uma obra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. E mais uma vez, Pai, louvado, exaltado seja o Teu santo nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, vou pedir para esse casal ficar aqui, que hoje eles me abençoaram a minha vida de uma forma que, só 2 minutinhos. Quando eu saí com a minha equipe, aquela irmã lá foi uma bênção na minha vida, a outra irmã, cadê a Natália? E eu saí daqui, elas nem sabiam que eu era pastor, fiquei bem quietinho e fingi que eu não sabia de nada. Elas me deram uma aula de mulheres temente a Deus, mulheres que servem, mulheres que realmente pôde falar aquilo que eu estava precisando. Eu acho que o evangelismo foi para mim, não para conversão, mas por testemunho, para saber quem eu sou, onde Deus quer me colocar, e eu precisava disso hoje. E quando eu chego aqui, eu me deparo com esse casal, nas conversas, que foi lá atrás, algumas origens, né, de onde eles passaram, e a irmã quase me persuadiu, faltou pouco para ser promotor de missões. Mas posso dizer que vocês foram uma grande bênção hoje na minha vida. Não sei aonde, mas Deus vai nos usar. E eu quero agradecer de coração. Hoje eu pude ser um pouquinho daquilo que eu quero ser na vida das pessoas. Cada pessoa que nós paramos, cada aperto de mão, cada palavra, vamos, não sabe o quanto Deus falou comigo hoje. Eu precisava disso, estar aqui e ver a ação de Deus, irmãos sendo usados para falar comigo naquilo que eu precisava. Então eu quero agradecer de coração por conhecê-los e dizer que vocês foram bênçãos na minha vida. Amém? Obrigado. Amém, glória a Deus. Se tem uma pessoa que foi poderosamente usada por Deus no encabeçamento desse projeto e na estruturação desse projeto, foi o Edson, né? E nada mais justo do que ele venha aqui também para falar a nós. Venha, Edson. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito vendo tudo isso acontecer. Hoje à noite eu estava conversando com jovens aqui de Orlando, e tem uma coisa que o pastor Estevam nem ele mesmo sabe, eu nunca contei nem para ele. Mas assim, tem algumas coisas na nossa vida que a gente, eu particularmente, eu sou meio medroso com algumas coisas. Na hora que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho um pouco de medo, assim, às vezes você fazer assim, gente, se ninguém aderir isso, né? Então você tem aquilo no seu coração, você fica meio quieto.
O pastor Estevam não sabe, mas ele foi uma das pessoas que me fez enfrentar esse medo, para que eu corresse isso hoje. Amém. Eu tenho umas conversas aqui, na hora que disse, ô Edson, lembra como hoje a primeira mensagem que ele mandou, ô Edson, não sei se você está pensando em algum trabalho aí pela cidade da região, mas se você estiver pensando, eu queria que viesse aqui em Orlândia. E aquilo ali você não sabe, mas aquilo foi um dos momentos que eu estava no pensamento de fazer isso e eu tinha um pouco de medo, assim, e se ninguém aderir? Né? Porque você fala assim, às vezes você tem vontade de fazer as coisas, mas é necessário que as pessoas vão também, né? E eu tinha muito medo. E aquela mensagem me motivou. Aquela mensagem me motivou. Tanto é, não sei quem estava aqui no dia da reunião, que nós fizemos a reunião, o staff fizemos a reunião para escolher as cidades. E uma das primeiras coisas que eu falei assim, o critério nesse momento para escolher as cidades, nós escolhemos 2 cidades que estão começando o trabalho batista, que é Cajuru e Pradópolis. Está começando um trabalho. Tem menos de um ano as 2 cidades com trabalho. Mas Orlândia já tem igreja lá. Eu falei, Orlândia, eu não abro mão de Orlândia não, porque o pastor Gerard pediu isso há muito tempo. Mas assim, eu não abri mão não só porque ele pediu, porque naquele momento que eu estava pensando em fazer aqui, que eu estava meio com medo, ele foi usado por Deus para me motivar a isso. Então eu louvo a Deus pela vida dele. Eu acho que ele veio pela nossa região aqui e fez diferença. Eu vejo, irmãos, eu queria deixar para vocês que tem coisas que nós fazemos na nossa caminhada cristã que às vezes não chega até os nossos ouvidos, mas quantas vezes você motiva alguns irmãos sem perceber? Eu vejo quantas coisas, quando eu fui para assumir aqui a Joanópolis, o pastor Edilson e o pastor José Augusto fizeram o convite. Eu falei, pessoal, mas tem certeza? Eu morri de medo de assumir a Joanópolis. Eu sou de igreja pequena. As 2 igrejas que participei, a igreja lá em São José da Tapera, onde o pai do pastor Estevam mora, lá no sertão de Alagoas, e a igreja de Monte Sinai. São 2 igrejas pequenas. Assim, porque nunca lidei com tanta igreja junto. E foi um grande desafio. Eu orei a Deus, eu confesso para vocês que eu morri de medo. Eu até brinco, o pessoal da Monte Sinai conhece que eu brinco até, mas isso é muito restrito a quando eu tenho amizade com uma pessoa. Quando eu não tenho, é muito difícil falar, conversar, eu fico muito assim. Mas eu trabalhei isso no meu coração. E quantos desafios na Joanópolis eu estava preocupado, como que eu vou fazer isso? E quantas vezes irmãos me ligaram logo após a oração. Edson, o que você está pensando em fazer? Eu falei, o quê? Eu falei, não, você está pensando em fazer isso, você vai precisar de ajuda, eu estou aí para te ajudar. Eu falei, você está me vigiando? Não, você está me vigiando, que eu ouvi minha oração, ia logo em seguida a oração. Quantas coisas? Quando eu pensei em levar assim, eu tenho muito isso comigo, quando eu pensei em levar os cultos da Joanópolis para as cidades da região, tirado do polo do sol de Ribeirão Preto. Quando eu pensei em fazer isso, eu fiquei com medo. Algumas pessoas sem querer me motivaram. Algumas pessoas chegaram e falaram assim, mas será que o povo vão? Eu falei, se o povo vão ou não vão, nós vamos fazer lá, em outra cidade. Vamos sair desse polo de Ribeirão. As pessoas nos prestigiam para vir aqui, às vezes eu vou prestigiar elas e entrar na cidade delas. Irmão, eu louvo a Deus. Eu louvo muito a Deus, primeiramente, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que tem me motivado, a minha igreja, eu abri mão de trazer minha equipe aí, o pessoal aí que tanto me apoia, que tem caminhado comigo, tem me abençoado bastante. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue transformando vidas na nossa região, no nosso país, nesse mundo inteiro. Que Deus seja louvado todo o tempo. Amém. Meus queridos, esse é o momento em que nós vamos ouvir Deus falar mais um pouco. Amém.
Ou não, já deu, Deus não precisa mais falar nada. E aí, podemos ouvir um pouco mais da voz de Deus? Então eu vou chamar o pastor Estevam, ele vai trazer a palavra para nós, vai trazer essa meditação vinda do Espírito Santo para o nosso coração. Pastor. Na verdade, boa noite e paz a todos. Eu não queria pregar não, aí o Edson falou, não, o pastor da igreja tem que pregar. Eu me deixaria um jovem pregar. Né? Eu sempre falo que eu estou no final dos meus dias. Os jovens precisam se levantar. Não é? Precisamos ser jovens. E eu incentivo todos os jovens, a gente fazer os jovens a ocupar os lugares na obra, no reino, porque os velhos vão e vai ficar a vacância, né? De jovens. Então, se o jovem pregasse aqui, eu ia dar glória a Deus também, né? Por isso, mas eu nem questionei o Edson, falei, o Edson manda, a gente obedece. Então, tudo que ele fala eu obedeço, eu sou, né? Ele fala assim, acabou, ele fala amém, né? Nesse tipo de coisa. Então, graças a Deus. Eu, como disse, eu sonhava com esse momento. Eu sonhei. Eu sou uma pessoa que sonha. Eu sou uma pessoa que sempre pensa no amanhã, pensa no futuro. Não gosto das coisas paradas, não gosto da mesmice, não gosto das coisas mortas. Eu gosto de movimento, eu gosto de barulho. Eu gosto de ver as coisas do reino sendo feitas e a gente faz para Deus e para a glória de Deus. Então, um pouco quando a igreja para, a igreja morreu. Você já viu morto se mexendo? Não, né? Ele está morto. Uma igreja que não se mexe está morta. Uma igreja tem que ser barulhenta, tem que ser viva, ela tem que ser agitada, ela tem que se mexer. Porque a gente faz isso, mostra que a gente está sensível ao agir de Deus. Porque Deus age através de nós, ou não? Eu ainda não vi o asfalto pregar. Já viu o asfalto pregando? Eu poste. E o ímpio? Não, Deus usa quem? A igreja dele. Quem é a igreja dele? Nós. Então Deus usa quem? Nós. Ou não? Mas se Deus não te usa, não tem problema. Se você está conectado na tomada, passa o que na tomada? Corrente elétrica. Se você não tem corrente elétrica, irmão, você está desconectado com Deus. Ou não? E se a corrente passa, você tem o quê? Energia. E os irmãos estão com 51 anos de casados. Glória a Deus. O ano que vem eu faço 40 anos. Ainda está longe. Está longe. Né? Mas enquanto tiver energia, a gente está fazendo o quê? Sentindo Deus conosco e nos movendo. E é isso que nós temos que fazer. A igreja de Deus tem que estar em movimento. Porque o movimento gera movimento. Não é isso? Né? Aqueles 3.000 pessoas que se converteram, gerou mais movimento, geraram mais igrejas. Geraram igrejas em vários locais, por causa de movimento. Se Paulo tivesse parado lá na igreja de Antioquia, vamos esperar a coisa acontecer, não teria acontecido. Se Moisés, se Noé não tivesse feito a arca, não teria arca. Não é isso? As coisas precisam acontecer através de nós. Se nem mesmo fosse fazer um muro, reconstruir, não teria muro. Ou estou errado? Se Moisés não fosse lá tirar o povo de lá, não teria saído. Deus usa pessoas, gente como nós, simples mortais, mas servos de Deus. Essa é a diferença. Então, irmãos, é isso. O que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós vamos fazer muito para Deus. Amém. E podemos fazer muito para Deus, porque nós dependemos de Deus. Não dependemos de nós mesmos, da nossa capacidade. Não somos nada, mas Deus é tudo. Amém. E eu creio que Deus pode usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Eu creio no Deus todo poderoso. E a gente tem que ser ousado.
Pensar grande, pensar alto. Não é pela teologia da prosperidade, não. É na dependência do Senhor. E é isso que nós caminhamos, a dependência do Senhor. Em nome do Senhor nós vamos. Amém. O que vai acontecer eu não sei. Só sei que se o Senhor estiver na frente, as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Porque eu dependo de Deus. E dependemos dele. E tudo para a glória e honra dele. Agradeço a cada um dos irmãos que vieram, que foram desafiados, poderiam estar nas suas casas, poderiam ter feito tantas coisas hoje, mas decidiram e escolheram estar aqui. Obrigado por sua vida. Que Deus, o Senhor, abençoe cada um de vocês. Eu não tenho nada para dar, não tenho dinheiro, tenho um boleto, mas eu acho que você tem um monte também. Então não vou dar mais para a pastinha talvez já não caiba. Mas o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor prospere o seu caminho. E o Senhor te abençoe em todas as áreas da sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus pensamentos. Que o Senhor seja com vocês. É Ele, dele vem todas as coisas. Então Ele vai nos abençoar. Quero agradecer também aqueles que receberam os convites de estar aqui conosco nessa noite. Por algum motivo está conosco, receberam o convite. Obrigado por você também ter vindo para junto estar conosco nessa noite. Nós temos muito trabalho. Se a igreja de Holândia pipocar, eu vou mandar lá no grupo. Vou mandar, irmãos, olha porque a igreja de Holândia está pipocando aqui, Tem tantas fichas lá, a gente colocou quantas? 36. 37. Eu vou começar a dividir. Se os irmãos aqui, aquela coisa toda, falar, gente, o pessoal aqui está pipocando. Aí vocês vêm aqui, ajuda, e pegam um cabo de vassoura, chicote, sei lá, um pedaço de pau, vem aqui com a gente, fala, vamos empurrando, para que a coisa aconteça. Não é isso? Porque todos foram chamados e todos podem ser usados para a glória do Senhor. E Edson, vamos continuar. Estou com você até debaixo d'água. Tá? Os seus sonhos são os meus sonhos, sua visão é minha visão. E é isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Só não deixa eu fazer as coisas não, mas eu estou junto. Fala, pastor, nós vamos voar, mas fico lá no cantinho, mas estamos juntos. E tudo isso é para o Senhor e fazemos uma bênção na nossa região, para a glória dele. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7, verso 36. Ele fala de algumas pessoas. 7, verso 36 de Lucas. Ele fala de pessoas. Eu queria que você pensasse comigo sobre como cada uma delas se porta, pensa, age. E eu queria pensar com vocês sobre isso. Algumas pessoas. E o texto começa falando lá, no capítulo 7, que Jesus ele foi convidado para estar na casa de um homem. Está lá o texto, 7,36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume junto à mesa. O verso seguinte diz: eis que assim tomou conhecimento que Jesus estava na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade tomou uma pecadora. Vamos parar aí um pouquinho. O texto ele começa a dizer então que existia um grupo, um homem que era fariseu. Sim? Fariseu. Para quem não sabe, o fariseu naquela época era dos segmentos religiosos dentro do judaísmo. O judaísmo não era apenas os fariseus, tinha também os saduceus, da família dos macabeus, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era sempre um saduceu. E os fariseus, e tinha os escribas, e faziam parte então da religião do judaísmo nas suas correntes, como até hoje, lá em Israel até hoje, é assim também,
os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, mais liberais, etc, etc, etc. Então, um dos fariseus chamou o Senhor Jesus para estar na casa dele. Senhor, vamos na casa comer lá eu ia falar aqui uma feijoada, mas eles não comem porco. Então, sei lá, uma lasanha. Né? Chamou ele, o Garfield, né? Foi lá comer uma lasanha na casa desse homem. O fato é o seguinte, percebam que esse homem convidou Jesus. E uma coisa que hoje eu tenho tentado mostrar, e eu mesmo me rever, que Jesus aceitou o convite dele. Jesus, ele tinha muito antipatia pelos fariseus, não por causa das pessoas dos fariseus, das pessoas, mas por aquilo que os fariseus tinham que eles falavam uma coisa e viviam outra. Esse era o grande problema. Jesus odiava isso, né? No sentido de que isso não é bom. Você prega uma coisa e vive outra. Essa distância entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, para o Senhor Jesus, ele era uma coisa assim insuportável. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele aceita o convite de fariseu para estar na casa dele e para comer com ele. Eu fico pensando, por quê? É a minha pergunta. Se ele não gostava dos fariseus, se ele achava os fariseus hipócritas, se eles achavam os fariseus como sepulcro caiado, toda aquela coisa, por que Jesus foi na casa do fariseu? É uma pergunta que fica na sua memória. Tudo bem? Pergunta: por que Jesus aceitou o convite? Bem, quando Jesus aceita o convite, então eu penso que o Senhor Jesus, ele talvez colocava as pessoas acima da religião. Colocava as pessoas acima da religião. Então, talvez de alguma forma ele viu na pessoa de Simão, que era esse fariseu, alguma coisa nele, que precisava ser ensinada, ou que precisava ser mostrada, ou que ele precisava passar. Talvez, quando Jesus foi à casa de Simão, Jesus tinha uma intenção. Tudo bem? Então eu começo a responder a pergunta: por que o Senhor Jesus foi? O Senhor tinha uma intencionalidade. Ele queria estar lá, por algum motivo, alguma razão. Tudo que Deus faz tem uma razão. Amém? Amém. Ou não? Tudo tem um propósito, que muitos deles nós não conhecemos, não sabemos, mas Ele tem. Com o tempo nós vamos descobrir qual é o propósito que Deus tem sobre determinadas situações, inclusive as mais difíceis que passamos. Enfim, Jesus então tinha uma intencionalidade. E a intencionalidade talvez é do que? A pessoa de Simão? Talvez. Porque só estava Simão e ele lá. Se a gente voltar no verso número 36, diz: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando na casa do fariseu, aceitou-se a mesa. Tudo bem. Aí entra um segundo personagem, ou terceiro personagem. O terceiro personagem do verso seguinte diz que a notícia correu. Né? Não sei se o WhatsApp, mandaram o WhatsApp lá para a galera, o grupo Jerusalém, aliás, né? Mandou lá um WhatsApp e falou: galera, Jesus está na casa de Simão. Já? Como é que fala lá a situação? Quando é que fala quando todo mundo já começa a curtir? Viralizou. Opa! Aí entra uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa soube, não sei se foi sinal de fumaça, televisão, rádio, jornal, enfim, não sei se foi no Facebook, não sei, mas uma pessoa, uma mulher, soube que ele estava na casa de Simão. Ela soube. Tudo bem? Ela soube. Mas saber te leva a algum lugar?
Saber por saber te leva a alguma coisa? Não. Aquela mulher até então é uma desconhecida. Diz o texto que aquela mulher ela tinha ali um adjetivo. Qual que era? Pecador. Como se fosse só ela, né? Só se fosse ela, né? Aí os escritos, bom, vou deixar os escritos falar. Como se fosse só ela, pecador. Ela fez o quê? Ela tomou duas atitudes iniciais. Primeiro ela falou, o Senhor viu na hora do saco dela. Ah, Jesus está na casa de Simão. Aí ela disse, eu vou lá. Se fosse aqui, talvez alguém diria, você foi convidado? Te chamaram? Não, e você vai assim mesmo? Mas a gente pensa, você não foi convidado. Ela falou, eu vou. É interessante que as mulheres, no Novo Testamento, elas são ousadas. Se você começar a olhar com os olhos, lembra das mulheres, lembra daquela mulher que disse, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa? Foi ousada. Lembra da mulher que disse, se eu ao menos tocar, serei curada? Ousada. Essa mulher disse o quê? Eu vou lá. Não, você é pecadora e ainda você quer ir lá. Não, eu vou lá. Ousadia. Então esse terceiro elemento mostra que essa mulher, ela soube, ela decidiu ir, ela foi, e ela levou alguma coisa. Diz o texto que ela levou o vaso de alabastro com unguento. É isso que está escrito? É isso que está escrito. Ela levou alguma coisa. Mas nós vamos ver que ela não levou só isso, ela levou muito mais que isso. Ela levou mais coisas que isso. Talvez ela não soubesse o que ia acontecer. Talvez nós chegamos aqui 7 horas, 8 horas da manhã, talvez nós não saberíamos o que vai acontecer, sabemos? Como nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nos dias que virão, nós não sabemos. Nós não sabemos o que aconteceu em Prodópolis. Nós não sabemos o que aconteceu lá em Cajuru. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus estava lá, como estava aqui. Ok. Bem, então aquela mulher soube. Quando a mulher soube, ela foi, ela decidiu ir, ela também decidiu mais uma coisa. Olha quantas coisas aquela mulher decide. Primeiro, ela sabe. Segundo, ela decide estar lá. Terceiro, ela leva o unguento. E quarto, no verso seguinte diz que aquela mulher toma uma ação. E a ação é que, estando por trás dos pés do Senhor, essa mulher começa a chorar. Coisas que vocês mais viram hoje foi pessoas chorando. Muitos de vocês viram pessoas chorando, viram pessoas lacrimejando, viram pessoas doídas, pessoas sofridas, pessoas desanimadas, pessoas perdidas, pessoas de vários níveis, emocionalmente destruídas, muitas talvez destruídas, casas com problemas, vidas complicadas, destruição, mazelas, coisas que talvez no dia a dia a gente não enxergue ou a gente não tem os olhos para perceber a dor do outro. Aquela mulher, além dela decidir ir, levar, ela decidiu chorar. Não é isso? Ela decidiu chorar. E enquanto ela chorava, derrama-se o quê? Lágrimas. E com as lágrimas, então, ela começa a lavar os pés do Senhor. E quando ela começa a lavar os pés do Senhor, ela pega os cabelos e começa a enxugá-los. E aí então, irmãos, a gente começa a ver a diferença que há entre pessoas e pessoas. E aquilo que Deus pode fazer de pessoas para pessoas. Sabe, falar de Deus talvez é fácil, talvez. Todo mundo fala de Deus, né? Isso é fácil, todo mundo fala de Deus. Até o bêbado fala de Deus.
coisa é relacionar-se com Deus, com Jesus. Muita gente pode dizer: eu sei de Deus, eu conheço Deus, eu leio a Bíblia, eu já ouvi falar de Jesus, eu isto, eu aquilo outro, eu os conheço. Tudo bem, Simão também conhecia. Simão também conhecia Jesus e convidou. Mas Simão, ele tem um problema. Mas pastor, quem tem problema é a mulher, que ela é pecadora. Não, ambos têm um problema. Jesus, ele tinha uma intenção de talvez mostrar alguma coisa para Simão, mas será que Jesus estava lá por causa da mulher? Jesus estava lá por causa de quem? Você saberia dizer? E talvez a gente nunca parou para pensar, que talvez o motivo de Jesus ter aceitado estar na casa do fariseu, não era por causa do fariseu, mas era por causa da mulher. Então, o fariseu foi apenas um meio, talvez, uma forma, mas não fim. E é isso que é a maravilha do Senhor. A maravilha do Senhor é que quando nós achamos que é o fim, nada mais é do que o começo. Aquela mulher, provavelmente, ela chegou ali no estado terminal, emocionalmente falando. Talvez ela olhava para si mesma e ela percebeu que ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha paz. Com a profissão dela, da prostituição, talvez ela levantou dinheiro, talvez ela tinha muitas coisas, mas ela não tinha paz na sua vida. Talvez muita gente tenha muitas coisas, muitos bens, mas não tem paz. Talvez muita gente deita à noite com um vazio na sua mente e no seu coração e não tem paz. Simão convidou Jesus talvez por curiosidade, mas aquela mulher foi ao encontro de Jesus porque ela precisava dele. E aquela mulher mostra então para mim que eu devo seguir o Senhor, mas não apenas seguir, de estar onde Ele está, mas de me relacionar com Ele. Sabe, há duas coisas hoje que eu penso, e eu tenho falado muito sobre isso. A igreja mudou muito. Há 43 anos atrás, quando me converti, a igreja era um jeito. Usava terno, usava gravata, era bem diferente. A igreja mudou. As pessoas mudaram, a sociedade mudou. A palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma. Ela nunca vai mudar. Mas as pessoas mudam. As abordagens mudam. As pessoas têm outras necessidades hoje. E uma das coisas que nós devemos aprender e ver aqui é que Jesus usou alguma coisa que talvez a gente não usasse, que é o ímpio, para alcançar uma outra pessoa. Jesus, ele mostra então que na visão dele, ele vai além. Ele vai muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, porque ele vê o que nós não vemos. E é difícil entender isso quando nós não nos colocamos nas mãos dele. Nós precisamos ver que aquela mulher, então, ela chora, ela enxuga, ela unge. Não é isso que está escrito lá? Olha comigo. De trás ela chora, ela lava, ela enxuga e ela unge. Não é isso? Ações. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja movida por ações. Uma igreja precisa chorar diante do Senhor. A gente precisa reconhecer os nossos pecados. A gente precisa reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos chorar diante de Deus
nos quebrantar diante de Deus e realmente entendermos que nós também somos pecadores e que nós precisamos dele. E não há outro meio de resolver o problema se não estivermos com ele. Olá, tem muita gente que acha que resolver o problema vai se bebedar. Sim, tem um monte. Tem um monte de gente que acha que vai resolver os seus problemas, ele vai se drogar. Tem muita gente que acha que vai resolver os problemas, ele vai se prostituir, vai se roubar. Não, eles se enganam. Aquela mulher, quando ela soube, ela sabia que somente Jesus poderia mudar a situação que ela estava vivendo. Aquilo estava na carne dela, estava no corpo dela, estava na mente dela. Sabe, aquela mulher não estava por estar, ela estava porque ela precisava estar. E ela precisava estar porque a situação dela era uma situação que precisava ser transformada, mudada. E só uma pessoa poderia fazer isso. Ela não conseguiria fazer isso sozinha. Ela precisava de estar perto de Jesus. Sabe, irmãos, nós como igreja do Senhor, o nosso local, nosso lugar é um só. É estar aos pés da cruz. É estar com o Senhor Jesus. Amém? É o único lugar. O único lugar que nós estamos salvos. É o único lugar que nós estamos protegidos. É estar com o Senhor. É viver com Ele. Chorar com Ele. Nos pés dele. Chorar. Derramar. Enxugar. Ungir. Aquela mulher não levou unguento. Ela não deu unguento. Deus dá unguento. Ela não deu unguento. O unguento foi aquilo que mais foi fácil. O mais difícil. Ela conseguiu que ela era se entregar. Dar o que você tem é uma coisa. Dar de você mesmo é uma outra coisa. São coisas diferentes. Você pode fazer um cheque agora, né, de tantos mil para a gente comprar o nosso terreno aqui. É uma coisa. Mas você se doar para o Senhor, se entregar, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo para Ele, é uma outra coisa. Simão, vendo tudo aquilo, ele começou então a pensar e a dizer, lá ele disse, verso 39, quando ele viu isso, o fariseu falava consigo, se esse fosse profeta, saberia bem qual é a mulher que toca. Ou seja, ele dizia, se ele soubesse que essa mulher é uma prostituta, se ele soubesse. Hoje nós vemos pessoas que talvez choraram como Maria, como essa mulher chorou. Mas pessoas também que talvez nós abandonamos, que não deu a mínima, que não deu nenhuma atenção. Mas Jesus, então, ele responde para aquela pessoa, verso 40. Então ele chama o nome da criatura, né, desse primeiro elemento, o fariseu, Simão. Simão, você me chamou para vir na sua casa, você me deu a comida, mas sabe, Simão, ele vai contar a história do credor, mas verso 44, eu vou pular para 44, quando ele diz assim, você está vendo essa mulher? Desde quando ela chegou, essa mulher não para de chorar, não é isso? Essa mulher regou os meus pés com as lágrimas dela. Sabe, Simão, você não me deu nem água para lavar as mãos. Você não fez nada. Verso 45. Você nem me beijou. Tem um pastor daqui que falou, vocês estão se beijando? Estavam os dois homens aqui. Nós três, né? Eu falei, ainda não.
Porque Jesus falou, você não me deu um beijo. Porque lá no Oriente eles se beijam. Até hoje. Né? Aqui é preconceito. Né? Machista. Homem não beija homem. É machista. Não dá não. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. E aí ele vai continuar dizendo: Simão, você não ungiu minha cabeça, mas essa mulher unge os meus pés. Jesus então ele compara a figura de Simão, um homem religioso, fariseu, com uma mulher pecadora, desesperada, chorando, triste. E Jesus disse então para ele: sabe, Simão, quanto maiores os pecados que são perdoados, porque muito me amou, mas aquele que pouco me ama é pouco perdoado. E aí ele disse para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados. Sabe, eu não sei, muitas vezes existem talvez duas aplicações. A primeira aplicação, a gente falaria para pessoas não crentes. Não adianta ter Jesus perto se você não trata Jesus como deve ser tratado. Você pode falar de Jesus um monte, se você não vive o que Jesus veio de fato. Jesus não veio para ser falado, Jesus não veio para ser conhecido, Jesus não veio para ser dito, memorado, decorado. Jesus veio para uma única coisa. Para quê? Para salvar. Qualquer relacionamento com Jesus que não for salvação, não vai mudar sua vida. Você pode falar tudo de Jesus, citar tudo, falar tudo, ler tudo. Se você não tiver o Senhor Jesus como seu Salvador, nada vai mudar na sua vida. Você pode ler no WhatsApp: Jesus chegou na casa de Simão, e você vai dizer: ah, legal, eu sei que ele está lá. Mas se você não tiver, deu uma mudada aqui. Eu como professor falei: nossa, agora que eu fiz isso. Mas enfim, voltando. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Você pode saber tudo, mas se você não tiver um relacionamento, nada vai acontecer. Sua vida vai ser a mesma. Do jeito que você deitar, vai levantar, do jeito que levantar, você vai deitar, e nada de novo vai acontecer. Então não basta saber, eu sei. Não. Aquela mulher entendeu que não bastava saber. Aquela mulher entendeu que tinha que ir. E ela entendeu que não precisava então somente ir, mas precisava também se entregar. Ela precisava reconhecer os pecados dela. E ela reconheceu quando chorou. Ela viu a miséria que ela vivia, a dor que ela tinha. Eu não sei a história dessa mulher. Eu não sei porque ela se tornou uma prostituta. Eu não sei. A Bíblia não relata. Mas uma coisa relata: a dor que ela tinha. E ela foi, não para levar um unguento, mas ela foi para se entregar. Essa é a diferença entre aquela mulher e Simão. Essa é a diferença entre muitos, talvez, que dizem falar de Jesus, mas não têm um relacionamento com Jesus, de verdade. Porque nunca se entregaram com Ele. Nunca se dedicaram, se entregaram suas vidas a Ele. Nunca reconheceram os seus erros, os seus pecados. Nunca confessaram os seus pecados e se arrependeu deles. Nunca. E não vão. Podem falar de Jesus, podem citar Jesus, mas eles não têm relacionamento com Jesus. Já outros, sim. Talvez eles não vão levar comida, talvez eles não vão levar coisas, mas eles vão dar a si mesmos. Sabe, irmãos e irmãs, hoje a igreja de Jesus, a nossa igreja do Senhor,
Nós precisamos de pessoas que se entreguem. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça. Se nós queremos milagres, e Deus é o Deus do milagre, eu creio nisso, nós precisamos nos entregar a Ele, de estar onde Ele está, de chorar diante dEle, de enxugar os pés dEle, de humilhar-nos diante dEle, sabendo que no tempo certo Ele nos exaltará. A igreja hoje precisa estar com o Senhor Jesus. Eu me admiro muito quando vejo muitas vezes pessoas idolatrando pastores, bispos, apóstolos. Porque fulano, porque ciclano. Para mim só tem uma pessoa, Jesus. Só Ele. Então somente Ele. Nenhum político, nenhum showman, nenhum CEO, nenhum pastor gospel, mega igreja, pode fazer na minha vida o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ninguém pode fazer. Não há um ser humano nesse mundo que pode fazer na minha vida o que Jesus fez. Não tem. Não tem. Não há. Não conheci, não vou conhecer. O que Jesus fez na minha vida, ninguém fez. Eu me lembro quando fazia na teologia na universidade. Eu estudei numa boa universidade e os meus professores de teologia eram todos doutores ou pós-doc. Estudaram na Alemanha, estudaram nos Estados Unidos, estudaram na Espanha, estudaram na França, todos estudados. Todos. Uma escola que ensinava teologia liberal, aquele extremo. E eu fui para lá. Estudar os liberais. Vindo de uma igreja fundamentalista, estudando numa escola liberal. E aqueles homens começavam então a rir da Bíblia de um lado para o outro. E falar que isso é historinha, historinhas, historinhas, historinhas. Mas o que me fazia ficar naquela faculdade e concluir na faculdade, lá na Universidade Metodista, foi um único pensamento. Nenhum desses doutores fez na minha vida o que o Senhor Jesus Cristo fez. Foi por isso que eu tive filho. Essa mulher entendeu isso. Que ela precisava estar próximo daquele que podia fazer um milagre na vida dela. Sabe, se você quer mudar de vida de verdade, só tem uma forma. Só tem um jeito. Jesus. Não tem outro jeito. Não há. Não tem. Você pode fazer os seus esforços. Talvez você vai mudar por uns 6 meses, ou talvez 3 meses, ou talvez você vai falar aquele lá no começo, final do ano. O ano que vem eu vou fazer academia. E desiste. Mas se você não quer, se você quer fazer diferença, só um jeito, o Senhor Jesus. E ele então olha para aquela mulher e diz: os seus pecados são perdoados. E aí, o que estavam na mesa, verso 49, começa a julgar, porque sempre tem aqueles que nos julgam. Quem é este? E Jesus, então, no verso 50 diz: e disse o Senhor à mulher, então, a tua fé te salvou, vai em paz. Ali começou uma nova história. Uma nova história começou na vida daquela mulher, que entrou chorando, entrou desesperada, entrou com dores, entrou com o emocional dela totalmente abalado, entrou talvez com feridas na sua vida, mas ela encontrou ali no Senhor Jesus aquilo que ela mais precisava: a salvação e o começo de uma nova história. Ele fez isso em minha vida e Ele fez isso em sua vida, amém? Mas talvez há muitas pessoas que ainda isso não aconteceu. Ou ainda, talvez, há entre nós pessoas que Ele até começou a fazer uma boa obra, mas nós caçamos lá a licença e não permitimos mais que coisas de nossas vidas fossem transformadas por Ele. E paramos. E não crescemos mais.
fugimos da cruz, deixamos a cruz de lado, achamos que nós mesmos temos as respostas, que nós mesmos sabemos o que vamos fazer. Eu sei, eu posso, eu consigo. E eu vou te dizer uma coisa: sem Jesus não dá. E Ele mesmo disse, e quem me conhece, vive comigo, vai sempre lembrar daquilo que eu digo toda vez: sem Jesus nada pode ser feito. Eu dou glória a Deus, sabe, irmãos, porque a história dessa mulher é a minha história. Não exatamente igual, mas quando eu conheci o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida mudou. E nós estamos hoje aqui, nesse lugar, nessa cidade, por um único motivo: de ver essas vidas também sendo transformadas pelo Senhor. E se houver alguém aqui que não tem certeza de sua salvação, te digo uma coisa: você pode sair daqui hoje com essa certeza. Mas como? Entregue a sua vida a Jesus. Vá até Ele. E eu tenho certeza que você não vai sair sem resposta, se você for até Ele com o seu coração aberto. Porque o Senhor tem poder para mudar, transformar e salvar vidas. Ou você pode ser como o fariseu Simão. Esses crentes são tudo doido, esses crentes são tudo iletrado, esses crentes são tudo ignorante, esses crentes não sabem do que falam, esses crentes são isso, são aquilo. O mundo do jogo é gente assim. Crente é tudo bando de terceira classe, como Simão. Se você soubesse como essa mulher, gente, a gente não precisa de Simão, a gente precisa de Jesus. A gente não precisa saber do que os homens sabem, nós precisamos daquilo que Deus sabe de nós. Por isso que Jesus nem deu telha para eles, nem deu linha para eles. Vão se perder. E Simão provavelmente não aprendeu, mas a mulher sim. Então, irmãos, eu dou glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Eu acredito nela, e eu sei que Deus vai fazer obras. Como eu sei que Deus pode te salvar hoje, se você quiser, se você aceitá-lo como Senhor e Salvador na sua vida. Eu sei disso. E se houver alguém assim, antes de você sair naquela porta, me chama no cantinho: pastor, posso ter uma palavrinha? E a gente conversa mais sobre isso. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos mostra onde nós devemos estar. Obrigado por tua palavra, que nos mostra o que nós devemos fazer. Obrigado porque a tua palavra nos ensina o que devemos fazer. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos mostra aquilo que nós podemos entregar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque ela existe, ela tem poder. E eu te louvo por isso. E que a palavra do Senhor, em cada coração aqui, que o Senhor, através do seu Espírito, ministre e fale e trabalhe ela em cada coração, em cada pessoa. E se houver, ó Deus, se houver alguém aqui que queira reconhecer hoje e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ó Deus, mostre a essa pessoa o teu grande amor, o teu acolhimento, o teu perdão, e nos ajude, Pai, a sermos uma bênção nessas vidas. Saímos, ó Pai, dessa noite, desse lugar, com desafios, grandes desafios, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar, e o Senhor vai fazer grandes coisas por nós. Nós somos o teu povo, filhos do Deus vivo, e nós confiamos no Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer pelos irmãos diante do Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui, cada família. E eu oro que o Senhor agora leve cada um em paz para os seus lares. Eu peço que o Senhor renove as energias de cada um deles, e que eles possam ter um dia de amanhã abençoado nas suas igrejas, firmes e fortes ali, e que eles cheguem, ó Deus, com alegria nos seus pontos de origem, com alegria no seu coração e com a vontade de fazer mais, para a glória do teu nome. Obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus nós pedimos e oramos.
Amém. Glória a Deus. Amém? Mais um. Vamos terminar? Aquela mulher não entendeu quem era Jesus, né? O que Jesus podia fazer por ela. Por isso que nós hoje fazemos a mesma coisa, nós entendemos quem nós éramos e o que Jesus fez por nós. Opa! E nós vamos cantar consagração. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Lá no meio do hino, se eu não me esqueço, tem assim, né? Contarei e cantarei e contarei as tuas obras. Aquela mulher entendeu quem era Jesus. Quando ela vai lá e derrama o unguento, a gente acha que falou assim dela, né? Não tirando a mensagem do pastor, não. Vai ficar gravada no nosso coração, né? Onde se viu ela derramar, eu saí de unguento pelo aquele homem, né? Mas é isso que nós fazemos também, derramamos o nosso unguento nos pés de Jesus, porque nós sabemos quem nós éramos. E o que Jesus fez por nós, e quem nós somos hoje. Né? Porque o amor de Jesus ele é transformador. Amém? Então nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Né? Aquele que ainda não fez a decisão de Jesus de se render ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Isso é reconhecimento. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, todos eles de todos
Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação sempre presente do Espírito Santo do Senhor esteja com nós, todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos em paz.